Olá pessoal, tudo bem? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por, por termos nascido. Isso vocês também devem agradecer a Deus, o local que vocês nasceram, o local que vocês vivem atualmente, se for o mesmo, com grata, né? Com uma grata satisfação que nós temos que olhar para os céus e por ter nascido nesse lugar, por ter nascido nesse país. Porque existia uma programação existencial para que isso acontecesse na nossa mão. E também por esse vídeo desse momento. Devo dizer a vocês que, pelo último vídeo que eu fiz falando sobre, com relação à hipnose, que às vezes são hologramas, né? Eu recebi muitos e-mails de alguns hipnólogos, algumas pessoas até do exterior. Hipnólogo do exterior me contactou perguntando como é que é isso, como é que ele faz então essa interação com as. E devo dizer a vocês que isso é uma coisa natural, né, que acontece. Ele quis saber, esse lá de Portugal, como é que eu falho, que ele também quer fazer esse trabalho usando a espiritualidade, para que ele não seja, eu acho que ele não quer ser enganado, né? Naquele vídeo, às vezes os hologramas dos obsessores ou de algumas entidades que possam estar ali perto daquela pessoa, vai influenciar, né, na regressão de memória. Na hora de ele ver, que o hipnólogo vai ver as vidas passadas, eu quis dizer naquele ser só aquela consciência extrafísica, nem sempre é a personalidade do passado da pessoa. E ele ficou preocupado, principalmente em Portugal, ele ficou preocupado porque ele ficou na dúvida, como que ele faz? E ele quer ter essa interação com as pessoas. E eu devo dizer que isso é uma coisa natural que acontece, né? Assim também como as outras pessoas que me pedem aqui uma orientação espiritual, como faz para desenvolver a mediunidade. Gente, eu descobri que para você desenvolver a sua mediunidade, você necessariamente não é obrigatório você estar numa casa espírita, você estar num centro de umbanda, né, num terreiro de candomblé, em outra coisa qualquer que desenvolva a sua espiritualidade, a sua mediunidade, porque eu tenho clientes, eu tenho meus amigos que eles são budistas. Eles são budistas, mas eles têm uma mediunidade muito aflorada, né? Ele tem visões, eles têm sonhos premonitórios, né? Então, isso tudo faz parte da mediunidade. A mediunidade, ela não significa que você obrigatoriamente está numa religião, está prosseguindo com algum culto religioso, ou você está num segmento qualquer que seja reencarnacionista, né? Que você nação, que coisas assim, né, desse gênero. Você não é obrigatório estar fazendo isso não, né? E eu quero dizer que isso é uma coisa natural. Dando a espiritualidade, os mentores vão te dando o caminho a ser seguido. Isso naturalmente, não precisa forçar nada, muito pelo contrário, nem é forçar, né? Mas, de certa forma, esses hipnólogos aqui que entraram em contato comigo, né, que eles estão preocupados, esse do YouTube que eles viram, porque eles não eram meus amigos no Facebook. E então eles estão preocupados porque eles usam essas ferramentas nos pacientes deles, né, nos clientes, e eles estão preocupados se agora, depois que eles viram o vídeo, como isso pode acontecer pela mediunidade de cada um, pela espiritualidade de cada um e pelo que cada um traz de outras vidas. Como eu expliquei no vídeo, nem sempre aquelas atitudes ali demonstradas nas regressões são da própria pessoa, como eu expliquei, né? São de outras entidades que a pessoa, ao longo dos tempos, não quiseram reencarnar, preferiram estar seguindo a pessoa ou por amor ou por ódio, né? E por amor, normalmente é mais por fatores negativos, que essas criaturas seguem as outras, né? E isso na hora que ela descobre que ela foi em vidas passadas, o que está pegando na vida dela atual, e essas entidades são captadas às mentes delas pelos ímpetos da pessoa que está seguindo, a consciência que está seguindo aquela outra, que está fazendo a regressão. Não propriamente as consciências delas de outras vidas, chamadas personalidades múltiplas, como eu expliquei. Cada um tem o seu modo de agir dentro daquela sociedade, daquele momento, daquela época. Então, as convivências foram muito diferentes das atuais, porque os espíritos são universais, eles reencarnam em outros lugares, reencarnam com outras equipes miliares, né? Com outros grupos afins, não tão afins para o bem, mas para resgates,
né? Porque nós somos num planeta de terceira dimensão, um planeta de expiações e provas, ou seja, todo mundo que está aqui, né, está vivendo uma situação para resgatar. As missões dos grandes mestres são muito difíceis de acontecer na Terra, né? Eles vêm para ensinar, dão aquele ensinamento, dar aquele ensinamento e segui-los, se quisermos ir para um caminho do bem. Então, a mesma coisa acontece com essas outras pessoas aqui também, que estão me pedindo sonhos espirituais. As mesmas coisas são os sonhos espirituais, né? O segmento é o mesmo. Eu posso ter um sonho que para mim é espiritual, a pessoa dessa aqui pode ter um sonho que aquele segmento para mim é espiritual, mas para ela não é. Ou então o dela é espiritual e para mim não é espiritual. Coisa mais comum, né? Um sonho mais comum, mais levado ao subconsciente, né? De coisas que a gente vivencia no dia a dia, que acatando alguma coisa, transformando em sonho, e são sonhos normais que propriamente não são sonhos espirituais. Mas tem alguns aqui bem interessantes, né? Os sonhos que elas me relatam e eles me relatam aqui são sonhos bastante interessantes, realmente são sonhos espirituais. Mas uma pré, eu vou ver qual o problema daquela pessoa, somente ver qual o segmento dos problemas, e eu me deparo, né, normalmente com problemas psíquicos, né, ou e com problemas espirituais, físicos muito raramente e bioenergéticos também um pouco. Por quê? Porque o campo bioenergético ele é afetado pelo campo psíquico, campo espiritual, né? Então, quando o campo espiritual ou o campo psíquico estão afetados, eles afetam consequentemente o campo bioenergético. A pessoa diarreia, né? A pessoa fica um pouco desarticulada, descompensada, e por isso o campo bioenergético ele tem que ser acertado, né? Depois, primeiramente o espiritual e o psíquico, que eu normalmente são dessas pessoas aqui que estão me relatando esses sonhos. Realmente são sonhos mais do sub, é o caso do psíquico, né? São sonhos espirituais, quando é o caso de ter algum resgate com alguma personalidade daquela vida que está vivendo naquele momento. Todas as pessoas que vêm para a nossa vida, ela tem um quanto energético, né? Proveniente de algum período da nossa vida, né? De algumas vidas passadas, a gente resgate, ou para que a gente seja perdoado por ela, né? Certas coisas assim, padrões de vibratórios de vidas passadas, nós acertamos, né? Acertamos com a apometria quântica, né? A apometria quântica, ela nos dá essa ferramenta de acertar esses campos assim dessas pessoas. Precisar fazer regressão, né? Porque esse trabalho que eu faço, se houver necessidade, eu vou nas vidas passadas, como eu expliquei no outro vídeo, e vejo o que está para poder ser acertado. Entenderam, pessoal? Então, essas preocupações de sonhos nada mais são do que coisas que as pessoas ainda estão, né, ainda em débito, né, ou precisando serem assim normalizadas na vida atual, com certeza vieram de vidas, né, passadas, às vezes até bem longínquas, né? E por quê? Porque quando eu vejo a situação que a pessoa também cai, da pessoa em outras vidas, também afeta ainda o campo psíquico agora, porque ela não trabalhou, né, esse resgate que o espírito viveu, né, porque o que sente é o espírito, não o corpo, né? Ao contrário dos animais, que os animais vêm direto no corpo físico do animal, né? Porque o animal ele não tem um trabalho pré-existente de reencarnação, esse processo ele vem diretamente reencarnar, porque ele só precisa assim de experiências, né, vividas para ir trabalhando a ele, né? Ele não precisa de ter programação existencial. O animal ele já vem ao contrário do ser humano, né? O animal, o adulto físico. Do ser humano, não. Do ser humano começa nos corpos sutis para, por último, adentrar no corpo físico. Quando a doença se instala no corpo físico, ela já está há muito tempo instalada nos corpos sutis. Então, por isso que temos que trabalhar a bioenergia da pessoa, temos que o emocional, o mental, né? E o espiritual, porque muitas das vezes o espiritual ele comanda todas essas ações negativas nos corpos, pioram a situação do corpo físico, né? As doenças se instalam realmente, aí fica mais complicado para consertar, né? Mesmo assim, mas tem situações que se tornam muito perturbadoras, né? De graves consequências, o que nos faz trabalhar mais ainda, terem mais trabalho com aquela pessoa para consertar aquele ser integral na sua totalidade. Ao contrário do animal, como eu falei, o animal não, o animal é doença, né? E ele só vive aquelas experiências
para poder progredir. Ok, pessoal? Então, essas situações dos sonhos, dessa terapia, né? Que eu não digo que eu faço terapia de vidas passadas, porque eu não sou hipnóloga, eu não faço terapia de vidas passadas. O que eu faço é ir passada, reconhecer o que está acontecendo com aquele ser humano, o que foi que aconteceu em outras vidas passadas daquela pessoa, para trabalhar momentos errados que houveram, né? É acertar no corpo atual, porque a pessoa está naquele momento passando por aquilo devido à situação e que não foram trabalhadas, ok? Então, os hipnólogos, o caminho a tomar é estudar a espiritualidade, né, para que naturalmente todos esses conhecimentos sejam adquiridos, né, por vocês e que, de uma forma ou de outra, venha o conhecimento para vocês. É o que eu espero, né? Se é uma coisa natural, ninguém força. Você só pode ajudar a si própria, agora sim, pela apometria. A apometria quântica, ela te ajuda a aumentar esse potencial, sim, né? Te ajuda a aumentar. Mas isso vai depender de você, né? Da sua vontade. Né? Você tem que ter vontade e determinação para que isso aconteça. Aí você, né? Os mentores te ajudarão. Fazendo a apometria quântica, você vai conseguir sair desses erros, né, do passado, que ficaram ainda escondidos no subconsciente, e vocês vão descobrir, na hora que estiverem fazendo a hipnose com alguma pessoa, normalmente aquele mentor pessoalmente fala o que está acontecendo. É assim que acontece comigo, não sei se será com vocês, né? Mas comigo é assim, às vezes o mentor da pessoa vem e diz o caminho a ser tomado. E, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, espero que tenham gostado. Qualquer pergunta está na descrição do vídeo, né? O meu e-mail, minha página holística está na descrição. Fiquei lá essa semana muitas postagens a respeito desse assunto, né? De apometria quântica, né? De como você faz para as energias, né? Porque você tem que equilibrar de pronto as energias e para fazer o trabalho com outras pessoas. Primeiro, hoje você faz o trabalho com outras pessoas. Se você não tiver equilibrado, você não vai poder trabalhar com ninguém, ajudar ninguém, se nem você está equilibrado, né? Então, primeiro você tem que se equilibrar, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz. Namastê para todos.